Olá, bem-vindos à segunda parte do nosso debate sobre direitos de autor. Hoje vamos falar de mais alguns assuntos que implicam estas questões, não todos, porque isto é tudo muito vasto, mas vamos tentar percorrer alguns assuntos que considero importantes, não só para quem começa, mas para quem até já está na indústria há algum tempo. Começava por falar de fazer algumas questões que têm a ver com os fundos culturais e os apoios que as vossas entidades dão aos artistas ou facultam aos artistas, e começaria pela GDA, que sei que tem um fundo cultural que está até ligado com a Fundação GDA, e já agora também seria interessante esclarecer um bocadinho a diferença entre a GDA propriamente dita e a Fundação GDA, quais são os seus papéis, e depois então vamos aos fundos. Muito bem, boa tarde a todos. Muito rapidamente, a lei portuguesa obriga a que, na generalidade das cobranças de direitos sejam feitas em Portugal, 5% das receitas sejam afetas a finalidades de ordem cultural, social, a esse nível, que é o que nós temos ouvido falar e que o público tem, de uma forma geral, conhecimento. A única exceção é a lei da cópia privada, onde essa reserva obrigatória é de 20%. E, portanto, há um determinado montante que já sabemos, todas as entidades de gestão coletiva sabem que tem que ser afeto a atividades de caráter social e cultural. Na GDA, por uma questão de organização, optámos por exercer essas funções de uma forma dedicada e profissionalizada. E foi por isso que surgiu uma fundação. Podíamos fazê-los dentro da GDA, a SPA falo dentro da SPA, a Audiogesto falo dentro da Audiogesto, a GDA decidiu autonomizar por razões operacionais, com alguma dificuldade conseguiu, porque havia um vazio na lei relativamente a se exercerem essas funções através de uma entidade terceira. Ao fim de algum tempo e de muita tinta lá se conseguiu que isso ficasse consignado na lei, e neste momento a Fundação GDA tem a sua existência, digamos, legalizada para o exercício dessas funções. Durante anos não o teve, mas era também, como eu referi, por um vazio legal. E, portanto, é esta a única razão. De hoje para amanhã, qualquer das outras entidades pode resolver criar uma entidade dedicada para o efeito ou não. Mas na prática isto depois, no caso da GDA, produziu bons resultados, ter uma estrutura dedicada, profissionalizada neste assunto, também porque diversificámos muito o tipo de áreas onde intervíamos. Pois, isso era uma coisa que eu queria também falar. Por exemplo, eu trouxe, desculpa interromper, trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, este disco dos Cacique é um disco que tem um apoio completo, tem um apoio da GDA. Tenho aqui um disco da Orelha que tem dois discos que tiveram apoios da SPA. E, portanto, tenho aqui alguns discos de autor que são edições próprias, portanto, neste caso, dos próprios artistas, como o caso do Sam daqui, do Straka. Mesmo as nossas edições OPA são edições produzidas por nós apenas para oferta, nem sequer estão à venda, mas eu creio que as vossas instituições alargam as vossas ofertas em termos de apoios, não só à edição discográfica, mas como a outras categorias dentro das várias artes. É verdade, ou seja, no caso da edição discográfica, tenho conhecimento, por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Autores também faz, com os mesmos tipos de fundos, também tem financiado edições fonográficas. Nós diversificamos depois, e daí a necessidade de termos uma estrutura dedicada, diversificarmos para uma série de áreas. Há como é que se diz, programas para turnês de músicos, de bailarinos, para a montagem de espetáculos de teatro, para a internacionalização de carreiras, e, portanto, vamos rateando o dinheiro disponível por uma série, uma panóplia de entidades. Depois temos o lado profissional e de assistência, onde há uma série de workshops e seminários, desde a fiscalidade a outros aspectos da profissão nestas artes, e também depois a parte médica, que é muito importante. Portanto, uma parte desta verba é usada para assegurar um cartão de saúde para os nossos cooperadores terem consultas a um preço muito reduzido, ou poderem ser internados numa entidade privada com custos
perfeitamente controlados. E, portanto, o esforço tem sido nesse sentido, e por aqui também, pelo que eu acabei de dizer, se percebe mais a necessidade que nós temos e que outras entidades podem não ter relativamente ao facto de haver uma estrutura dedicada. E até mesmo bolsas de formação também. Sim, bolsas de formação. Também sei que... O ideal para isto não é a minha cabeça, que de facto não abarca tudo, é consultar o site, está lá tudo. Exato. O site da GDA, e depois há um subsite que é o da Fundação, e estão lá, todos os anos há concursos. Eu recomendo a quem esteja interessado que esteja atento ao site e às mensagens que vão aparecendo sobre os prazos dos concursos, a data de realização, os requisitos para aceder às diferentes iniciativas, para depois não haver coisas fora Até de prazo. porque é possível aceder, no caso da Fundação, é possível aceder a alguns dos apoios, mesmo sendo um artista que não tenha nenhuma obra ainda, ou seja, não tem que ser necessariamente associado da GDA. Exatamente, é verdade. Que é uma Portanto, coisa aí... No caso da maioria, penso que da maioria dos programas da Fundação, não é requisito essencial para se aceder ser membro da GDA. Aí já é um bocadinho diferente no caso da SPA. Sim. E agora passava o mesmo assunto para falar da SPA. No caso, bom, antes de mais, boa tarde a todos. Pronto, o enquadramento do Eduardo já o fez, do ponto de vista digamos, da origem dos recursos e, pronto, as percentagens e a origem é exatamente aquilo que foi aqui dito. No caso da SPA, nós de facto não temos uma entidade autónoma a gerir isto. É o nosso departamento de atendimento a autores que tem, digamos, uma parte, vamos dizer, do departamento que está vocacionada para aquilo que nós chamamos estes apoios culturais. E, portanto, é feito internamente na SPA. Nós, ao longo destes anos, já apoiámos, a SPA já apoiou centenas de projetos. É verdade também que, a grande parte desses apoios é na área, são para a área musical, mas isso é normal, porque, enfim, a SPA, para terem uma ideia, a SPA... eu diria que entre 70% a 80% das cobranças da SPA vêm da área da música, portanto é normal que também os apoios sejam mais pedidos na área da música, mas depois temos apoios nas artes plásticas, no audiovisual, no teatro, na literatura, na arte, enfim, já disse a pintura, e temos outro tipo de apoios na área cultural mais diversificados. Portanto, nós também, ou seja, a SPA é uma entidade que... Só fazer aqui um pequeno enquadramento. Nas entidades de gestão coletiva a nível mundial existem muito poucas entidades, que eu recordo da sociedade belga, que, tal como a SPA, é uma entidade que representa todas as áreas da criação intelectual. O que é normal nas entidades de gestão coletiva de direito de autor no mundo é que as sociedades se dediquem à gestão de determinados repertórios. Portanto, há sociedades que só se dedicam à música, outros que só se dedicam às artes plásticas, outros só ao audiovisual, e SPA, tal como a sociedade belga, representa todas as áreas da criação. E, portanto, os apoios culturais que concede também tentam abranger e abarcar as diversas áreas da criação. Em relação aos apoios sociais, a SPA também tem um conjunto de apoios sociais. Eu destacaria o subsídio estatutário, que é um género de uma reforma, vamos dizer assim, dos autores, dos cooperadores, que é, digamos, tal como na Segurança Social, é calculada tendo por base aquilo que os cooperadores foram gerando em termos de direitos ao longo da sua vida autoral enquanto representados pela SPA. Portanto, obviamente que o montante que terão direito a partir dos 65 anos tem na sua base, digamos, o rendimento que eles foram obtendo ao longo da sua vida autoral na Sociedade Portuguesa de Autores. E depois, para além disso, temos subsídios de emergência, temos apoios específicos para com os autores. Mas, desculpa, mas há uma diferença em relação à GDA para o usufruto desses apoios, nomeadamente à questão da edição discográfica, por exemplo. É necessário ser pelo menos, no caso de uma banda, pelo menos um dos artistas, Sim, tem que ser cooperador. Tem que ser representado pela SPA. Pode não ser cooperador, pode ser beneficiário. Pode ser só beneficiário, mas tem que ser representado pela SPA. Sim. Okay. Sim. Pronto, no caso dos apoios, que é a mesma coisa que se passa nos apoios sociais, portanto também tem que ser representado pela SPA. No caso do subsídio estatutário é só para cooperadores.
E pronto, isso permitiu-nos, por exemplo, neste caso, nesta época desta pandemia do Covid, duplicar, por exemplo, no caso dos adiantamentos que nós temos, que os autores podem pedir, duplicar o valor pedido de adiantamento, concedemos diversos apoios, subsídios de emergência, portanto, que ajudou alguns autores, enfim, passaram por um período mais complicado, enfim, algum apoio que a SEPA também lhes deu nesse aspecto. Pronto, é importante isto. Antes de passar também aqui à opinião da Audiogesto sobre este assunto, perguntava aqui ao Tomás, que representa no fundo as edições independentes, como é que tu vês se alguma vez recorreste. Eu já recorri a ambos, já recorri a ambos e felizmente foi aprovado das 3 vezes. Estes 2 discos de orelha tiveram apoio, o Cacique também teve apoio. Sim, eu já tive a oportunidade de... Desculpa, não sei se querias... Não, ia só no fundo questionar se na tua experiência já recorreste a isso e se achas que é uma situação que a maior parte, se calhar, da malta independente nem tem conhecimento que existe. Sim, eu acho que leva-nos um bocadinho à conversa que estávamos a ter na edição passada, onde refletimos um bocadinho a capacidade de comunicação que existe entre as entidades e os artistas. Eu posso dizer, ou os autores, eu posso dizer que já pedi um apoio à SPA e já pedimos um apoio à GDA, as duas com sucesso. E tendo em conta que, eu não tenho certeza do que vou dizer, mas eu acho que estatutariamente o Fundo de Apoio Cultural só deveria ser dado a cooperadores, mas de facto o Slow J, para quem nós conseguimos, não era cooperador e conseguimos o apoio de qualquer das maneiras. Eu não sei se não, existe um regulamento, desculpa, exatamente, existe um regulamento específico para a atribuição do apoio feitos do Fundo Cultural, e nos termos desse regulamento é para autores representados pela SEPA. Ok, Portanto, quer seja associado ao cooperador. Sim, cada vez mais está também a dar para apoios para... Inicialmente, já agora só para fazer este enquadramento muito rápido, inicialmente, talvez por ter a ver com essa questão da comunicação, de facto era maioritariamente, quase exclusivamente dado a cooperadores. Mas a pouco e pouco tem vindo cada vez mais beneficiários a solicitar esse apoio, tem vindo a ser dado esse apoio a outros. Pois, e com a nossa experiência, nós temos tido... Ou seja, o que é que eu acho que é importante para o pessoal independente saber? Primeiro eles têm que conseguir chegar à informação e, como o Eduardo disse, estarem atentos aos sites. Sim, está tudo disponível lá. E está disponível. Posso dizer, da minha experiência, que até eu chegar à página que diz concursos e ação cultural e depois os concursos e que me diz os regulamentos e isso tudo, eu consigo lá chegar. Acho que de um ponto de vista de acessibilidade poderia haver alguma adaptação dentro destas próprias plataformas, e aí falo sobretudo, acho que o site da SPA podia atualizar-se um pouco, e acho que do ponto de vista de acesso às vezes é um bocadinho difícil chegar. Se eu não soubesse que existia o Fundo de Apoio Cultural, ou neste caso a Ação Cultural e Social da GDA, era mais difícil eu chegar até lá porque tenho que ir àquele Fundação GDA e ir lá à procura. Mas o que é importante explicar aqui é que se houver essa pesquisa do nosso lado, nós vamos lá encontrar toda a informação e ela está lá. E se estivermos atentos aos prazos e isso tudo, depois há uma parte que eu acho também importante que os artistas estejam a par, que é o como fazerem essa submissão e esses pedidos de candidatura de uma maneira profissional e completa. Exato. Ou seja, se vais mandar uma folha A4 a explicar, olha, eu gostava muito de fazer este álbum porque é importante para a minha carreira, e não dás um orçamento, não dás uma previsão e uma listagem das pessoas com quem vais trabalhar, isso tudo, claro que a entidade deste lado tem menos facilidade de credibilizar o teu próprio projeto. E, portanto, eu acho que da experiência que nós tivemos, também posso dizer que tive algum acompanhamento de pessoas que já tinham pedido os apoios e, portanto, me disseram, olha, está aqui este orçamento que eu mandei, adapta para o teu, e isto facilita o próprio processo, mas de um ponto de vista de sucesso, como tu tiveste com as tuas obras, pareceram-me bastante disponíveis. Eu, por acaso, eu submeti o ano passado um projeto novo, que em princípio era para sair este ano, agora com o Covid, se calhar vai ter que atrasar mais um bocado, mas posso dizer que desta experiência que tive no caso concreto com a Fundação GDA, foi muito simples mesmo. Achei o layout no site claro e agora concordo plenamente com o que estás a dizer.
ao submeter uma candidatura para um apoio, tive que ter o cuidado de enviar uma sinopse do projeto como deve ser, de enviar as faixas devidamente identificadas, toda a equipa que trabalha no projeto, os músicos que vão participar no projeto, não só os internos da banda, como os músicos convidados, ou seja, ter o planeamento do projeto basicamente apresentado para quem avalia, perceber, ok, está aqui uma coisa que parece que tem pés e cabeça, independentemente depois da questão estética e do repertório que lá vai dentro. Ok, Miguel, agora era a vez de audiogesto sobre apoios. Eu confesso, talvez por desconhecimento meu ou falta de pesquisa, é o que menos conheço. Não, é natural. É natural e é natural sobretudo nesta área. Porque a Audiogesto não é uma associação tipicamente, não representa pessoas individuais. Ora bem, não representando pessoas individuais, na prática, o que é que isto significa? Significa que há toda uma panóplia de atividades de apoio social que, de uma forma geral, e já lá vamos às exceções, de uma forma geral, a Audiogesto não intervém. Ou seja, falávamos há bocado de subsídio estatutário, quer dizer, isto não faz sentido para pessoas coletivas, não faz sentido para sociedades. Falávamos há pouco caso da SPA. Falávamos há pouco caso da GDA de cartão de saúde, aliás, um tremendo sucesso, uma tremenda iniciativa da Fundação GDA. Não há cartão de saúde para sociedades. Isso não existe. Não é? E, portanto, algumas precisavam, mas pronto. Precisavam, mas as injeções que precisam são outras, são injeções financeiras. Bom, por outro lado, não nos sendo propriamente vedado, o cuidado que tem que ter uma organização como a Audiogesto, que é uma associação de indústria, para todos os efeitos, no apoio a determinadas edições, não tem nada a ver, levanta problemas que são completamente diferentes do que a SPA apoiar os autores das letras e das músicas. Agora, para falar da música, nós tratamos de música, que estão no álbum, ou a GDA apoiar os artistas que estão no álbum. Então, porquê? Por razões de concorrência. Portanto, nós temos que ter um cuidado muito grande nestes concursos, não é? Isso não quer dizer que não o possamos fazer. E neste momento estamos a ponderar algumas lógicas concursais de apoio. Não apoio cultural. E aqui é importante distinguir aquilo que são as funções culturais que dizem respeito à promoção de obras, ao apoio à edição, ao apoio à internacionalização, ao apoio a estudos de mercado, etc. E tudo isso, atenção, apoio à internacionalização. Claro que fazemos, aliás, também o fazemos em conjunto com a GDA, apoiando o iPortugal. Nós e a GDA somos os principais financiadores do iPortugal, financiando essa internacionalização da música portuguesa. O apoio dizia eu, a informação de mercado que nós temos em Portugal, que aliás todos os nossos associados recebem, é também financiada em boa medida. Portanto, são instrumentos que nós damos, no fundo isto para dizer, a Audiogesto opta, sobretudo, por dar instrumentos a todo o mercado para depois poderem competir nesse mercado. Nós não nos podemos esquecer que nós somos uma associação de competidores. Os produtores competem entre si. Então, aquilo que nós nos esforçamos por fazer, de uma forma geral, é dar instrumentos a todos os nossos associados, e não só, a maioria deles ficam disponíveis para todo o público, que permitam a toda a indústria fonográfica no seu todo, e muito do nosso investimento não é a atribuição a A ou a B ou a C, é criar instrumentos que de facto apoiam a indústria fonográfica no seu todo. Por exemplo, todos os nossos associados têm acesso a um instrumento fantástico de monitorização da música que passa nas rádios. Todos os nossos associados têm acesso a informação detalhada do mercado, quer a saída da editora, quer o mercado de venda ao consumo. Ou seja, esse investimento é feito e é feito em prol da indústria no seu todo. Por outro lado, como dizia há pouco,
nós temos um outro conjunto de investimentos que diz respeito à internacionalização da música portuguesa, que mais uma vez é feito dando instrumentos ou financiando instrumentos, presenças em feiras internacionais, etc., através do iPortugal, para que as companhias, os nossos associados interessados que queiram, possam estar presentes e possam ajudar a internacionalizar a música portuguesa. Também temos, e é verdade, e não somos os únicos, também em conjunto com a GDA, embora também haja um programa da SPA para isso, e é outra possibilidade que é dada às entidades de gestão de linha para utilizar estes fundos, a questão da cooperação internacional, nomeadamente com os países africanos de expressão portuguesa, para a implementação de mecanismos de gestão coletiva. E porque é que nós o fazemos em países de expressão portuguesa? Porque, obviamente, nós precisamos que existam nesses países mecanismos de cobrança de direitos, porque a música portuguesa também lá é ouvida. Estou-me a referir no caso da música, mas no caso da SPA, isto não é só verdade no caso da música, é verdade no caso da música, no caso da vida, no caso dos livros, e é essencial nós criarmos também esses mecanismos. E, portanto, é por aí que vamos. Mais recentemente, e agora esta é verdadeiramente a exceção que confirma a regra, perante a situação extraordinária em que vivemos, a Audiogest, em conjunto com a GDA, com a GEDIP e com outros parceiros que nem sequer são entidades de gestão, como é o caso da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, resolvermos, de facto, entrar num plano de um apoio que é muito mais social do que outra coisa. E, portanto, neste momento já foi anunciado esse lançamento. Estamos, hoje mesmo, a fazer, enfim, um ritmo muito acelerado, programação no site para os formulários de candidatura, e estas entidades conseguiram se juntar para constituir um fundo solidário para a cultura e, portanto, tipicamente a Audiogest, como vos dizia, não intervém nisto porque os seus associados não são estes, mas a posição da Audiogest que aqui tem é: nós não estamos a ajudar essencialmente os nossos associados, nós estamos a ajudar todos os intervenientes do setor cultural e a dar-lhes um verdadeiro apoio de emergência, o primeiro. Portanto, nós não estamos a falar de produção, ninguém vai concorrer à produção de nada, nós vamos verdadeiramente tentar juntar esforços para conseguir dar um apoio complementar que permita trazer alguma dignidade de vida a tantos e tantos artistas, mas não só técnicos, e não só técnicos também no sentido tradicional do termo, o técnico de luz, o técnico de som, etc. Todas as pessoas dependem da área da cultura. Dizia, há cerca de uma semana atrás, quando isto foi anunciado, a Presidente da GDA na televisão, e com a razão, que se houver uma senhora ou um senhor que a sua principal atividade é limpar o palco de um teatro que deixou de funcionar, também pode concorrer a isto. Claro. E é nesse espírito solidário que a indústria musical resolveu disponibilizar €500 mil, que juntou outro €500 mil da GDA, que se juntaram já também a valores da GEDIP, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, para dar uma pequena ajuda no meio disto tudo. É verdade que isto é uma gota d'água no oceano. 1.350.000 é o valor inicial do fundo, é manifestamente pouco para todas as necessidades que existem. E também põe outra coisa à nu que é importante dizer. No essencial, a função de prover as necessidades sociais e a função de, sobretudo também esta, que vou agora dizer, de promover a cultura, é uma função do Estado. O Estado promove a cultura, não é porque ser culto é fixe, não é porque ser culto é bem, está a ver? O Estado promove a cultura porque a cultura é essencial para a democracia, é essencial para a evolução da sociedade. E o que nós todos, e isto é que é importante dizer, fazemos, é verdadeiramente substituir-nos à incapacidade, subfinanciamento e desorganização do Estado na capacidade de socorrer nos fundos sociais e na capacidade de apoiar nos fundos culturais. Esta é que é a verdade. Esta missão não devia ser nossa. Aliás, devo dizer que esta coisa de existir em fundos sociais e culturais é uma especificidade de países do sul da Europa. Não é? Os países do norte da Europa não têm isso. E não têm isso porquê? Porque têm Estados que apostam a sério nisso. E esta é que é a questão. E é importante percebermos isso. Verdadeiramente
esta é uma função de substituição ao Estado. Nós gostaríamos de dizer que ela era complementaridade, mas, em alguns casos, é mesmo substituição, porque nós conseguimos intervir a níveis que o Estado... E agora, quando nós, até digo mais, sobretudo nós, agora estou a dizer, nós, entidades, estão no seu todo, mas, sobretudo, há alguns apoios que, tipicamente, a Sociedade Portuguesa de Autores e a GDA dão no plano social, são verdadeiros mecanismos de substituição do Estado. Quer dizer, nós temos que ter... Deixem-me dizer-vos isto no plano social, e eu estou à vontade para dizer, porque fui o primeiro que disse que nós até tipicamente não intervimos nesse plano. As pessoas têm, a generalidade das pessoas têm uma visão idílica daquilo que é ser artista, ou daquilo que é ser autor. Completo. Não é? E, de facto, os autores, quando aparecem a falar, e naturalmente, não é? Porque os autores artistas, porque é assim que eles são artistas, é assim que eles vendem o seu produto. Eles normalmente não vêm falar de desespero à televisão, não é? E às vezes nós não temos noção de que por trás daquele artista, por trás daquele autor, o drama humano que lá está. Não é? São profissões que vivem com grande intermitência, são profissões que vivem tipicamente, sobretudo na música, mas não só, sem qualquer contrato de trabalho, como é normal, não é? O risco corre todo por conta, é uma opção de vida que se faz normalmente muito cedo. E o risco corre todo por conta dos artistas que optam por fazer esse caminho. E a coisa corre bem enquanto se consegue estar em cima do palco e se consegue estar em cima da onda do sucesso, mas de repente às vezes aquilo... Não é? A vida é assim, faz parte da natureza da atividade artística, estes altos e baixos. E, de facto, isto depois prende-se com outras questões muito mais gerais e de política geral, mas os apoios... Era aí que eu ia chegar a seguir. Os apoios que às vezes estas entidades dão, e agora estou à vontade, porque somos nós, é sobretudo a Sociedade Portuguesa de Autores e a GDA dão, de quase tirarem pessoas do fundo do poço, desculpem a expressão, é de facto essencial. Desculpa, deixa-me só dizer que isto que o Miguel está a dizer, eu de facto considero que é muito importante e queria só Ficaste dizer comovido, portanto. Como? Ficaste comovido. Não, é muito importante, não, e queria só dizer uma coisa para se perceber de facto. Mas é que é verdade. É verdade. E queria só dizer uma coisa para se perceber de facto, às vezes a camada de gelo fino em que nós estamos a andar. Principalmente quando Miguel fez a referência às sociedades do sul da Europa. Nós, uma referência muito rápida, não quero tornar isto muito técnico, mas pronto. A lei das entidades, a diretiva das entidades de gestão coletiva permite que as entidades, as sociedades, nos contratos de reciprocidade que têm umas com as outras, comuniquem à sociedade de outro país que não querem que seja retirado nada, portanto, percentagem zero para efeitos de fundos sociais e culturais. O Eduardo já disse, e é verdade, nós aqui na nossa legislação, na transposição que fizemos, temos um mínimo de 5% obrigatório das receitas que sejam cobradas. Mas já tivemos esse debate com algumas congêneres nossos estrangeiros que disseram que nós não queremos. O que do ponto de vista teórico pode até fazer algum sentido, não é? Porque é que estão os autores franceses e ingleses ou americanos, não sei, a suportar estes apoios que, na verdade, devia ser o Estado português. Agora, nós temos conseguido controlar isto minimamente por causa porque temos o apoio, vamos dizer assim, dos 5% da lei. Porque se a nossa lei não dissesse nada, nós entrávamos numa espiral terrível em que, de facto, passava rapidamente a não ser possível substituirmos ao Estado nesta função que o Miguel estava a dizer. Portanto, isto é muito importante, as pessoas perceberem que isto o gelo é muito, a camada de gelo é muito fina. Nós estamos aqui num arame, não é? Num arame. Porque a obrigação é do Estado, de facto. Não, por cá, é curioso, pronto. Todo este ciclo de debates, entrevistas e depoimentos que nós aqui na OPA estamos a organizar este ano visam dotar quem nos ouve de um procedimento e de uma estratégia, no fundo, de uma estratégia para as suas criações, para a divulgação dos seus trabalhos, para a sua carreira. E o que estamos agora aqui a falar também é a ausência de estratégia por parte do Estado na política cultural deste país,
que eu considero há muitos anos acontecer e que o país vai subdividindo em subdivisões e de delegações de poder sem qualquer conjunto de ideias ou sem qualquer fundamento estratégico, e de facto o país fica um bocado entregue ao Deus dará, umas vezes ao poder autárquico, outras vezes ao poder, às políticas, aos partidos, enfim. E portanto esta questão da estratégia cultural seria um assunto para uma grande conversa, que é uma coisa que este país não tem há muito tempo. Mas pronto, não ia mais massacrar por aqui, mas é um assunto que também merecia um debate. Sim, eu acho que no final do Com quem dia direito? acaba e começa nas próprias pessoas, e o qual nós às vezes não temos noção que a música que ouvimos o dia inteiro, o livro que estamos a ler, o cinema que estamos a ver, as séries que estamos a ver na Netflix, a maior parte da nossa vida está recheada de cultura, não é? E são coisas que nós próprios como consumidores às vezes tomamos totalmente por garantido. Sim. Mas quando estamos do polo do criador, não é? Percebemos que todo o esforço e toda a instabilidade, como disse o Miguel, e toda a precariedade que envolve estar nessa situação, não é? E obviamente que temos... Nem é 1%, não é? Estamos a lutar por 1% no orçamento. E isso é triste quando tu percebes o impacto não só comercial e económico, porque ele também existe, e a verdade é que e nestas situações vemos que há muitas pessoas dependentes para porem comida em cima da mesa, dependentes da área artística, não é? O que mostra que efetivamente ela tem um impacto na economia e mexe as coisas, mas também de um ponto de vista de saúde mental, de estarmos felizes, de estarmos ligados uns aos outros, de partilharmos aquilo que nós pensamos, de espírito crítico como um instrumento da democracia. E eu acho que isso não pode ser minimizado e tem que começar em nós, como pessoas, e tem que acabar no Estado, obviamente, da maneira como eles nos apoiam, não é? Mas pronto, enfim. Ok, bom, vamos tentar elevar aqui o mood um bocado da conversa, para não ficarmos todos muito tristes. Mas pronto, o importante é que haja artistas, ok? Enquanto houvermos, as coisas vão... enquanto existirmos, as coisas vão continuar e vamos tentar juntos levar isto tudo para a frente. Bom, voltando aqui aos direitos de autor, tinha aqui mais 2 ou 3 tópicos que gostava de pôr. Muitas pessoas não têm a noção dos diferentes tipos de direitos de autor que existem. E eu gostava também, aqui se calhar da parte da SPA tem mais para explicar, que são coisas mais complicadas, mas há diversos tipos de direitos de autor. Eu tenho aqui alguns, talvez o mais, não sei se pode referir que haja um mais importante que outro, mas à partida a reprodução mecânica costuma ser um daqueles mais importantes. Hoje em dia, com o digital, a predominância, provavelmente a balança terá mais a pender de um lado do que para o outro, mas a diferença, eu queria aqui só no fundo esclarecer aqueles que não conhecem bem estas coisas, a diferença entre a reprodução mecânica, a execução pública e os outros tipos de direitos que são representados pela SPA. Depois sobre a GDA falarei ali com o Eduardo também sobre isso. Esse tema é um tema que eu acho de facto muito, muito importante e relativamente complexo, mas que tem muita... É muito importante que os autores titulares de direitos, quando fazem a repartição dos seus direitos, tenham atenção, porque no momento da distribuição, a maneira como eles conjugarem os seus direitos depois vai ter implicações que podem ser mais ou menos sensíveis, dependendo dos tipos de utilização. Mas rapidamente, só para dar uma ideia muito genérica, nós temos basicamente dois grandes tipos de direitos. Os direitos para efeitos de distribuição, os direitos de execução, que nós chamamos de direitos de execução. Eu não gosto muito do termo, gosto mais de comunicação, mas enfim, os direitos de execução e os direitos os direitos mecânicos. E depois há coisas que são muito... Há utilizações que são muito lineares. Vamos imaginar um concerto de música ao vivo, não há dúvida que a distribuição é só para os titulares que constam nos direitos de execução. Pronto.
uma reprodução mecânica, não há dúvida que os direitos vão para direitos mecânicos. Pronto, estamos a falar de reprodução mecânica. Mas depois existem, por exemplo, a música ambiente num estabelecimento comercial a partir de música gravada. No momento da distribuição, nós temos aqui as duas realidades presentes. Porquê? Porque houve, de facto, uma execução num espaço público, mas essa execução tinha na sua base uma gravação. E, portanto, nós vamos ter que distribuir direitos para os titulares dos direitos de execução e para os titulares de direitos mecânicos. Só para terem uma ideia, no caso da SPA, isto acaba por não é perder, no momento da negociação, acaba por perder importância porque a SPA gera estes dois direitos, enfim, gera a totalidade dos direitos. Mas existem muitos países em que existem sociedades que só gerem direitos de execução e se existem sociedades que só gerem direitos mecânicos. Por exemplo, no passado, Conferência Internacional, existem todos os anos uma conferência, uma reunião de aspectos técnicos e tal. O ano passado foi na África do Sul. A África do Sul é um país em que existe uma sociedade que só gera direitos de execução e outra que só gera direitos mecânicos. O que significa que, por exemplo, as televisões, por exemplo, ou as rádios, têm que negociar com estas duas entidades, ou elas têm que ter um acordo entre elas para autorizar estes dois tipos de direitos. Mas voltando aqui à situação da SPA, o que é que acontece? No momento da distribuição, há uma percentagem que vai para os titulares que estão como direitos de execução e outra que vai para os titulares de direitos mecânicos. Isto, dito assim, pode parecer relativamente indiferente, mas nós, quando pensamos, por exemplo, e há pouco estávamos a falar sobre isso, quando pensamos, por exemplo, nos contratos de publishing, por exemplo, em que normalmente o que acontece é que os direitos de execução são pelo menos 50% obrigatoriamente ficam para os autores, os outros 50% podem ficar para o publisher, e normalmente 100% dos direitos mecânicos vão para o publisher. Podem não ser, pode ser 50%. Se nós pensarmos nestas variáveis, nós já estamos a perceber que é muito importante que, por exemplo, vamos imaginar uma distribuição de direitos de um concerto de música ao vivo, é distribuído 50-50, mas numa distribuição, por exemplo, de direitos de execução de música gravada, não é indiferente para o autor e para o publisher que o autor, por exemplo, fique com 50% dos direitos mecânicos ou ceda aos 100%. Ok. Porque na distribuição dos direitos mecânicos, ele pode ficar com 50% do que é destinado a direitos mecânicos ou de modo a não ficar com nada. Pronto. E, portanto, esta distinção entre direitos de execução e direitos mecânicos é fundamental. Agora, do ponto de vista digamos, das fontes de cobrança, a reprodução mecânica hoje representa um valor menor, muito menor, substancialmente menor do que representava nos anos 90, naturalmente. E no caso da SPA, a sua principal fonte de cobrança vem da área da execução pública, portanto, dos espetáculos, dos estabelecimentos comerciais. Enfim, Mas isso tem claramente a ver com a quebra de suportes físicos como o CD. Tem com a evolução. Mas a venda digital não compensa isso. A venda digital não compensa isso. Os valores que as sociedades não é um problema especificamente de Portugal, um problema específico de Portugal, não é. É um problema mundial e depois tem a ver não só com os valores que são cobrados portanto, pelas utilizações digitais, que são valores mais residuais, como também nas grandes plataformas tem a ver com, como falámos na última sessão, com, digamos, uma total, digamos, não sei se a palavra existe, mas espartilhamento, ajudem-me lá, uma divisão do repertório que foi feito e, portanto, as sociedades deixaram de gerir todo o repertório e passaram só a gerir o seu repertório direto e, portanto, para efeitos de uma sociedade com as características da SPA, isso representa, obviamente, uma diminuição muito grande em termos de cobrança. Não, mas já agora é importante perceber, e desculpem intervir, Sim. mas eu estou neste setor desde 2002. Em 2002, o mercado da música em Portugal, físico, não digital, quer dizer, não se colocava a questão, valia 120 milhões de euros. Em 2019, não atingimos os 20. Batemos no fundo, há 3 anos atrás, mais ou menos, com perto de 17. Atenção,
quando eu digo não atingimos o 20, temos um volume com perto de 17, não é um mercado físico. É um mercado físico e digital que, entretanto, apareceu. Portanto, quando se está para aqui a discutir mas as pessoas não vendem, mas há o digital. Isto quer dizer que as pessoas cada vez pagam menos para ter música? Não. Isto quer dizer que as pessoas deixaram de pagar para ter música. Não é? O que aconteceu, do ponto de vista estrutural, é que a música se transformou para as pessoas como uma commodity. Não é? A gente respira. Não pagas pelo ar que respiras. Não é? E as pessoas acham mesmo. A geração atual acha que é completamente absurdo uma coisa que a nossa geração fazia, e eu fazia, vê-te bem, que era poupar a minha mesada para comprar um disco. E o que é estranho, não é que a geração atual não compra mesada para comprar um disco. É que a geração atual não compra uma mesada para fazer uma assinatura no Spotify, no iTunes ou mesmo só para deixar claro que não tenho nada contra eles, no YouTube Music licenciado. Não estou a falar do YouTube geral, que esse obviamente não tem custo nenhum. Não é? Esta é que é a questão. Mas, no entanto, eu não tenho a mínima dúvida, nem acho que ninguém tem, que, de uma forma geral, as pessoas ouvem massivamente muito mais música hoje, do ponto de vista da quantidade, do tempo que passam a ouvir música, brutalmente mais hoje, do que passava a nossa geração. E muito mais música. Porque, repare, tu, na nossa geração, se quisesse estar a ouvir música no autocarro, tinhas o Walkman. Não é? Só que depois às tantas já tinhas ouvido aquela cassete no caminho para lá, aquela cassete no caminho para cá, que já era uma chatice. Hoje não, hoje tu tens o telemóvel, aliás, a maioria dos meios de transporte até já tem. Tens o Wi-Fi no autocarro, não é? Tens o Wi-Fi no autocarro, tal e qual, e isso é fantástico. O grande problema é que o que se passou foi que as pessoas assumiram que isso devia ser necessariamente gratuito. Então e quem é que tem a culpa disso? Temos todos. Temos todos. Não é? Porque quando a indústria musical permitiu que fossem feitos... Eu só estou a falar de serviços licenciados. Eu não estou a falar nem de pirataria, nem do fenómeno das plataformas de user-uploaded content tipo YouTube, porque isso para mim não é um serviço licenciado. Eu não estou a dizer que é um serviço ilegal. Não é para mim. Objetivamente não é um serviço licenciado. O YouTube acessível, não é um serviço licenciado. Nós temos que ter noção disto. Eu não estou a dizer que é um serviço ilegal. Estou a dizer que é um serviço que não paga licenciamento. Hoje não paga licenciamento. Há de pagar. Aquilo que falávamos na última sessão. Mas para o público geral, o que é que queres dizer com não é um serviço licenciado? Vamos lá ver. Um serviço licenciado é um serviço que faz uma coisa fantástica. Não é? Que é, eu quero distribuir música, curioso, eu vou pedir a quem é dono dessa música a matéria-prima que quero usar. Uma coisa engraçada, não é? Porque é uma coisa que fica bem. Da mesma forma que o dono da mercearia, em princípio, comprou os produtos que lá tem. Não é? Ou da gasolineira. Comprou a gasolina que lá tem. É um bom princípio de mercado. Digo eu, não é? Aliás, é o único princípio de mercado possível se quiseres que haja mercado. Ora bem, não é isso que faz o YouTube. Hoje, o YouTube diz, eu sou uma plataforma onde há para aqui umas pessoas que carregam para aqui umas coisas, eu tenho pouco que ver com isso, e aquilo que, se eu quiser pôr publicidade aqui em cima e se me deixarem, eu divido convosco, se vocês quiserem, se permitirem, eu divido convosco a publicidade que alguém quiser pôr aqui. Se ninguém quiser pôr publicidade, fica aqui e vocês não recebem nada. Ora, curiosamente, eu como consumidor, vocês não vão imaginar, é que eu prefiro, quando clico numa coisa, ouvir aquela música, ouvir aquele vídeo, antes de ver publicidade. Quem diria? E eu estou, de facto, a usar. Eu não sou consumidor. Eu sou utilizador. Porque a relação de consumo pressupõe outra coisa fantástica, que é que eu pago, porra. Exato. Pronto. O problema é que mesmo nos serviços licenciados, nós fomos permitindo que as pessoas não pagassem, o consumidor não pagasse. E isto, mesmo com a nova diretiva, e mesmo que tudo corra bem, e mesmo com todas as dúvidas que ela vai trazer, e mesmo com a nova diretiva, uma coisa porreira para nós, Carlos, Eduardo, e para todos os juristas.
nós temos emprego para mais 20 anos. Não é? Porque primeiro que isto esteja transposto, as discussões que vai gerar, etc., nós estamos porreiros. Outra coisa é saber se os titulares estão ótimos. Não, isto vai gerar muitas dúvidas. Mas mesmo que tudo corra bem, não é? Há aqui uma outra batalha que falta ganhar. Que é esta geração perdida, para a ideia de... Epá, eu tenho que pagar pela música, sobretudo pela música, não é? como tenho que pagar por qualquer outro bem. Isso está perdido. Mas deixa-me acrescentar um dado. Eu acho que muita gente hoje também encara um pagamento de um serviço de net como o direito a essa utilização. Vocês não acham que os grandes servidores que gerem toda esta informação deveriam ter uma cota à parte nestes pagamentos dos autores e desta história toda? Ora, que boa ideia que estás a ter. Ora bem, vamos começar o pagamento de um serviço de net. Essa é outra coisa muito engraçada, que é, durante todo este tempo em que, em Portugal, porque a gente diz, Portugal seguiu um fenómeno igual. Não, Portugal, tanto, foi dos países da Europa, não me posso garantir, eu não faço afirmação, não tenho a certeza absoluta, que é o mais, mas foi de longe dos países da Europa que mais decaiu. Eu não conheço nenhuma outra indústria que continue a existir que tenha caído tanto. Isto é uma capacidade de resiliência brutal. Podes-me dizer, os amoladores de facas também já não funcionam. Pois, mas esses desapareceram, não é? Os ferreiros também, pois, mas esses, exceto para os cavalinhos de competição, também deixaram de aparecer, não é? Quer dizer, houve indústrias que desapareceram porque ficaram obsoletas, porque as pessoas de facto deixaram de consumir. Na música não é assim, as pessoas consomem mais. O valor que vai para os titulares de direitos é menos. E o que é muito giro de perceber, aliás, normalmente eu tenho... O value gap que estava a falar. Aquela coisa do value gap, eu tenho uma apresentação que diz isso, não é? Que o que importa não são os valores, é a inversão dos gráficos. É no mesmíssimo período que eu vos falei há bocadinho, de 2002 até agora, o nosso gráfico é assim, não é? A descer. E o gráfico de consumo de internet é assim. De consumo de internet, receitas dos operadores de internet, de internet fixa, móvel, etc. Tudo é sempre assim. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que aquilo que se deu não foi que esta indústria, no seu todo, perdeu valor para o consumidor. Não, o consumidor continua a valorizá-la. O que se deu foi uma total inversão na cadeia de valor. E deu-se uma total inversão na cadeia de valor. E agora, querem falar de política? Eu também estou à vontade para falar de política. Deu-se uma total inversão da cadeia de valor, privilegiando quem distribui, e quem distribui é uma forma porreira de dizer, porque às vezes trafica, não é? Quando é pirata. Mas vamos imaginar que até não é pirata. Quem distribui em detrimento de quem produz. Curiosamente, atrás de uma ideia de net para todos e acesso para todos, que até é uma ideia, e vamos ser claros, particularmente simpática a uma certa esquerda. Mas vamos lá ver. Privilegiar quem distribui em detrimento de quem produz é coletivizar pela procura e ser marxista ao contrário. É muito esquisito. Marxista sou eu. Para ficar claro. E não consigo perceber estas ideias de pseudo-marxista de pacotilha que nos são vendidas, que não conseguem perceber o essencial. De facto, o que nós criamos foi uma sociedade que privilegiou quem distribui em detrimento de quem pratica. E agora? Em detrimento de quem produz. E já agora? Privilegiou a forma, o contentor, em detrimento do conteúdo. Dar-te exemplo. Um gajo vai a uma prova de vinhos. Eu gosto de vinho. Não gosto só de música, também gosto de vinho. Não é? Acho que quando vai a uma prova de vinhos, o copo é importante. Não consegui lá pôr um nariguete, não sei o quê. Eu gosto mesmo do beber. Mas pronto, tenho que fingir que sabe daquilo e tal, e cheiro. Aquilo é importante, até para o copo arejar e tal. Mas um gajo vai a uma prova de vinhos provar o vinho. Não vai discutir o copo. As plataformas estão para o conteúdo da mesma maneira. Outra ideia. Conteúdo. Nós todos dizemos isto. Conteúdo. Nós nem sequer percebemos
que quando estamos a dizer conteúdo, nós estamos a fazer uma depreciação ética daquilo que lá está. Porque o conteúdo, no fundo, é uma coisa que está contida em qualquer outra coisa. E quando nós chamamos conteúdo, em boa verdade, nós sem darmos por isso, eu não estou a dizer que houve aqui uma conspiração global para começarmos a chamar conteúdo. Não, nós nem sequer percebemos que aquilo que estamos a dizer há um contentor e depois há uma coisa que lá está dentro. Até parece que o contentor é mais importante que o conteúdo. Não. As pessoas não vão à internet porque gostam do logotipo do YouTube, do YouTube ou da Google. As pessoas vão procurar informação. Livros, música, filmes, fotografias. As pessoas vão procurar arte. Nós nem nos apercebemos disso. Da mesma forma que há uns anos atrás, isto hoje é menos importante, a partilha. Partilhar. E todos estes conceitos foram entrando por aqui fora. Partilhar. Mas então, desculpa, Miguel, mas então também não faz sentido, exatamente no seguimento do que tu estás a dizer, também não faz sentido colocar um bocado a responsabilidade nesta geração. Isto é, a minha geração simplesmente aproveita, não é, o espaço que existe para... É assim, se eu não tenho dinheiro e se me dizem que eu posso ouvir música gratuitamente no YouTube e os artistas põem lá a música para eu ir ouvir, é também uma lei de mercado de que é mais barato, dão-me melhores acessibilidades, é assim que eu vou ouvir. O que não diz que a minha geração não está preparada para comprar um CD. Está. Percebes o que eu estou a dizer? Simplesmente não o compra para o ouvir. Se calhar está mais preparado para comprar um vinil. Exatamente. Ou seja, quando eu digo isto e quando eu digo que há aqui uma geração perdida, isto não é uma valorização ética. Pá, já agora, muito obrigado por me chamares velho, pá, e dizes que há a tua geração e a minha geração. Não sei se estavas a pôr no âmbito da geração perdida que nomeaste, mas decidi entrar em salvação. Não, porque... Bem, enfim, pronto, eu que sou velho, pá... Na minha altura a malta não ia propriamente à internet e não tinha lá música de graça, no fundo é isto. E de facto eu comprava CDs, ainda hoje os tenho. Mas a questão não é essa, ou seja, quando eu digo isto, quando eu digo que há aqui uma geração perdida, isto não é uma valorização ética desta geração, isto não é culpabilizar esta geração, nem é fazer qualquer juízo de valor sobre esta geração. Aliás, eu há bocadinho terminei e não terminei, quem é que tem culpa? Temos todos nós. Tem desde logo a indústria da música que, sem perceber aquilo que estava a passar, aceitou de facto que o seu produto, mesmo em plataformas legais, como os serviços licenciados, mas sem custos para o utilizador, suportados pela publicidade dos freemiums, como é o caso do serviço freemium do Spotify, que infelizmente no sentido, por comparação com o outro, em Portugal é o que tem de longe muito mais adesões, ao contrário dos países do norte da Europa, onde as pessoas não se importam nada de pagar lá 10 euros, cá 6 euros com IVA, ou 7, ou lá o que é, por uma pessoa 10 euros já dá para 5 ou 6. Portanto, lá até é mais caro e as pessoas não se importam nada. E, grosso modo, toda a gente 90% da população na Suécia é subscritora do Spotify, uma coisa assim deste género, uma loucura. Não é? E lá a indústria assenta em 90% em streaming por subscrição, que é de facto alguma remuneração. O problema é que nós também aceitámos isso. Também é preciso perceber, já agora, e agora não me interrompas, senão eu sou despedido, que quando a indústria da música aceitou isso, estava a combater um outro problema, que era as pessoas já tinham música através dos denominados serviços de partilha. Partilha. Isso agora, para acabar, interrompeu-me, mas eu não vou deixar acabar, que já agora é uma expressão que, do ponto de vista matemático, significa divisão, quando na prática o que se está a passar é uma multiplicação. E porquê é que esta expressão é usada? Porque partilha é um ato eticamente bom. E, de facto, multiplicar, sacar e copiar é um ato eticamente mau. Mas, em boa verdade, partilhar, tu não estás a partilhar. Se tu quiseres partilhar comigo este vinil, tens que mudar. Quando tu mudaste, ficas sem ele. Pá, que é uma coisa chata. E isso é que faz, destes gestos de tu mudares, uma coisa eticamente boa. E já agora, Miguel, desculpa lá interromper-te, a partida também seria bom que fosse feita por quem tem, claro, quem tem o direito sobre a pessoa. Exatamente. Tu não só não tens o direito sobre isto, como ainda por cima não estás a partilhar nada. Estás a ver? Sobre isto não. Sobre isto tens. Não tens o direito sobre o teu obra, como ainda por cima não estás a partilhar nada.
Porque tu continuas com ela. Pá, mas isso é um conceito que hoje em dia é difícil já de dar a volta, não é? É pá, pois, era por isso é que eu te digo, quando eu te digo, e já agora, nem sei respondo aqui ao porque é que Tomás, quando eu te não- digo, a geração é uma geração perdida, não é, isto não é nenhuma valorização ética dessa geração, é que vai ser preciso muito tempo para mudar estas mentalidades, para que as pessoas voltem a perceber que há um valor que de facto a cultura tem e a música também tem. Outra questão é, para deixar claro, quem é que deve pagar este valor? Isso é outra questão. Porque se nós acharmos que deve haver um acesso livre e gratuito à cultura, já agora, através da internet, que não der acesso livre e gratuito, os operadores de internet recebem dinheiro e vão por ela, não é? Então vamos voltar ao mesmo. Então, o que nós temos que ter são políticas de apoio públicas ao acesso livre e gratuito à cultura. Esse acesso livre e gratuito pode ser suportado pelo Estado e por nós todos, como uma lógica de política cultural. O que não pode é ser feito à custa de quem criou. Porque é o único bem do mundo, eu não conheço outro, que se entende que pela alteridade social que cria, ela deve ser feita à custa de quem produz. Quando eu digo produz, não estou a falar de produtor, estou a falar dos produtores, dos autores, dos criadores, de todos. Quem produz no sentido marxista do termo. Quem faz. Não é? Ninguém pensa nisto. Nem sequer, curiosamente, os medicamentos. Pá, que são um bem absolutamente essencial. Não é? São mais essencial. Porra, pá, a cultura é importante. Já vimos há bocadinho, já falámos sobre isso. Rendovizir salva vidas. Não é? Ao que parece. Em determinados casos de Covid-19. Já agora, para quem nos for ouvir daqui por mais um ano, uma coisa assim, nós estamos na altura do Covid-19. Não é? Onde ontem o Trump Já comprou tudo, não é? assambarcou tudo. Estão a ver? Vocês estão a ver? Mas ninguém põe em causa que aquilo é para comprar. Curiosamente, à farmacêutica. Eu não sou contra as patentes de medicamentos necessariamente. Aliás, essa é a única forma que permite, de facto, o investimento na exploração. O que eu acho é que, no limite, os Estados devem ter mecanismos, e estão previstos também no nosso Código de Propriedade Industrial, de expropriar a patente de medicamentos. No limite, de expropriar a patente. Se não houver as licenças obrigatórias, Exato. atenção! Mas quem produz deve ser imunizado. Curiosamente, no plano dos bens culturais, é o único plano do mundo, em termos de bens, onde as pessoas acham que essa socialização, digamos, do resultado, deve ser feita à custa de quem produz. E é esta mentalidade que vai demorar muito tempo a mudar. É verdade, muita coisa Desculpa. para mudar. Posso Havia pôr aqui, máscara para dizer que não falo mais? havia aqui algumas questões que eu também ainda queria deixar aqui esclarecidas em relação a licenças para utilização de obras não protegidas. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes alguém que quer produzir um evento local, sei lá, um concerto no bairro, um concerto numa associação, um evento público, mas relativamente pequeno, mas isto também pode acontecer claramente em grandes festivais. Há muitos artistas que não têm as suas obras registadas ou não têm as suas obras e, portanto, como é que, neste caso, um produtor de eventos tem que tratar um repertório cuja autoria não se conhece? Eu já agora acho que há aí dois conceitos que convém ser esclarecidos, porque são utilizados muitas vezes como se representassem realidades totalmente distintas daquilo que se quer ser transmitido. Uma tem a ver com essa questão de vão ser executadas obras não protegidas, porque os autores não estão representados na SPA. Estamos a falar de duas coisas totalmente distintas. Uma obra, nos termos do Código de Direito de Autor, uma obra é protegida até 70 anos após a morte do autor. E, portanto, se o autor não faleceu há mais de 70 anos, Ou mesmo não tendo falecido ainda, ou mesmo não tendo falecido ainda, seja lá ele quem for, a obra é protegida pelo direito de autor. Depois as utilizações podem ser livres ou não, isso é outra coisa, mas a obra é protegida nos termos do Código de Direito de Autor. Independentemente se está inscrito na SPA ou não. Independentemente de estar inscrito na SPA ou não. Isso é outra coisa, porque isso tem a ver com, vamos chamar assim, a entidade que tem legitimidade para conceder autorização. Pronto. Porque se o autor for inscrito na SPA, a partir do momento em que ele está inscrito na SPA, passa a ser membro e, portanto, ele legitima a CAP dos autores,
em sua representação, exercer o seu direito exclusivo. Portanto, dar autorização e cobrar a contraprestação económica. Se ele não for inscrito na Sociedade Portuguesa de Autores, a SEPAR não tem essa legitimidade, mas não significa que a obra possa ser utilizada sem autorização escrita do titular de direitos. Ok. Porque Então, deixa-me pôr aqui um exemplo concreto. Um miúdo, como algum destes que aparecem aqui nas nossas compilações, foi à internet, ao YouTube, e saca um type beat, que é aquilo que normalmente se normaliza como um beat a imitar um outro artista qualquer, muitas vezes cujo autor não está expresso lá, e portanto retira aquilo, faz o download, abre o Cubase, o Pro Tools ou alguma coisa qualquer em casa, escreve uma letra, grava 3 ou 4 músicas e vai fazer uma apresentação pública do que vai acontecer. Pronto, este é o cenário que eu tenho aqui na OPA. A maior parte dos artistas que se inscrevem aqui nas nossas formações, quando nós os convidamos depois para fazer um concerto final, este é o cenário que eu tenho. Provavelmente 95% das obras que são produzidas não se sabe quem são a autoria dos instrumentais, e as letras, à partida, são escritas pelos próprios intérpretes, cujo desconhecimento sobre SPA, GDA é total. E, portanto, como é que isto se pode resolver em termos de autorizações, licenças? O que é que isto está aqui implícito? É assim, quando nos perguntam isso, ou seja, eu tenho esta obra musical, não sei de quem é o autor, mas a outra face da moeda nós temos a certeza que existe. Ele sabe que não é dele. Se ele sabe que não é, se ele desconhece quem é o autor, ele sabe, pelo menos, sabe que não é dele. E, portanto, se não é dele, ele não pode utilizar sem autorização. Este é o princípio. Pronto. Depois, também na transposição de uma diretiva foi alterado. Pronto, mas isto vai quase um bocadinho de encontro àquilo que o Miguel estava a dizer há bocado. Está no YouTube, parte-se do princípio Pois, mas não pode que é partir. grátis. Pois. Completamente grátis. Só que ele aí há um conjunto. E atenção que ouvir, quem ouve não está a fazer nada de mal. Pronto, é isso que eu ia dizer. Agora, usar, transformar, é outra história. É isso que eu ia dizer. Aqui é que, vamos lá ver, aqui há um conjunto de outros atos para além do ouvir, não é? Ele vai usar, vai transformar e vai assinar como sendo dele. Há um conjunto de atos que no limite até, enfim, configuram aqui alguns crimes, mas pronto. Mas há aqui um conjunto de atos que ilícitos são... Designadamente. Praticou designadamente, parece aquela linguagem do procurador. Mas pronto, mas mas em qualquer caso há um conjunto de dados que são totalmente ilegais. Portanto, o que eu queria transmitir aqui, sinceramente, era não partam do princípio, porque isso é um princípio totalmente errado, que se não sabem quem é o autor, podem utilizar livremente. Por isso mesmo, ou seja, se não sabem quem é o autor, sabem pelo menos que não é ele. E depois o Código de Direito de Autor, também no seguimento de uma transposição, introduziu algumas normas que têm a ver com aquilo que nós chamamos as obras órfãs, mas é necessário que sejam preenchidos digamos, para nós lançarmos mãos dessas normas do Código de Direito de Autor, não basta dizermos, como eu desconhecia quem era o autor, calculei que pudesse utilizar sem mais, não é? Temos que passar por um conjunto de pressupostos e cumprir um conjunto de regras já agora, que eu até acho que são exigentes, para podermos utilizar essa obra como obra órfã, sem prejuízo, obviamente, quando aparecer o autor, poder reivindicar, mas isso são outras Deixa-me só ver já agora ouvir a posição do Eduardo, no caso aqui dos direitos conexos, na mesma questão, porque não se sabe quem é que executa. Ou seja, se um artista destes te apresentar uma obra, ele é o único executante, como é que a GDA também vê isto? Não, para já tenho necessidade de perceber melhor algumas coisas, porque uma coisa é nós falarmos, por exemplo, deste livro, vamos supor que estava esgotado no mercado. Eu sou editor ou sou um investigador, estou interessado em que isto volte a aparecer no mercado. Para isso já há regras no ordenamento jurídico português. Nós sabemos quem é a editora não responde porque fechou por qualquer razão. Aí o que se faz, e isso está previsto no Código de Direito de Autor, é demonstrar perante o Ministério da Cultura que se fizeram todas as diligências possíveis para encontrar os titulares do direito de edição deste livro ou deste CD, isto é aplicável, e depois essa autorização é suprida pelo Ministério da Cultura.
Mas isto é uma coisa que raramente é usada em Portugal. Também existe uma norma especial para os direitos de conexões. Porque também, no caso estávamos a falar de beats, a nossa legislação aí está muito atrasada. E, portanto, há toda uma série de novos processos de fazer cultura, se vocês quiserem, que não estão previstos. Quer dizer, quando falamos de beats, de samples, etc., isto, olhamos para o Código de Direito de Autor e percebemos rapidamente que ele foi escrito e desenhado numa altura em que não havia nada disto, nem se falava. E, portanto, eu concedo que aqui é necessário a legislação portuguesa e europeia ter algum tipo de atualização. Exatamente isso que acabas de dizer, como conduz-me à pergunta seguinte que eu queria pôr, e também queria ouvir depois a tua opinião, mas penso que ela também implica bastante aqui com o lado do Miguel, que não queria falar mais, mas vais ter que falar só mais um bocadinho. Há um assunto que em Portugal não é muito debatido, sei que nos Estados Unidos ele é premente e que se chama sampling clearance. Para quem nos ouve e não entende o que é que isto significa, sampling clearance... Até para mim. Também. Sim. Diz. Okay. Também. Mas pronto, só para esclarecer o que é isto, o hip-hop, esteticamente, talvez seja a música que levantou mais esta questão, pelo facto de usar na sua componente de criação musical de amostras de áudio que vêm de outras autorias, ou seja, retalhos de discos, utilizações de outros artistas, ficou na ordem do dia com o hip-hop e com outras estéticas ligadas à música eletrónica. E, portanto, a utilização de samples também tem que ser autorizada e em Portugal isso anda assim um bocado a Deus dará desde sempre. Pronto, não tem mal nenhum, eu já usei muitos samples e não os licenciei, nem fiz limpeza. Aquilo que se chama clearance, no fundo, é pedir uma autorização expressa aos autores, aos representantes dos autores, às editoras e aos produtores desses conteúdos. Em Portugal eu não conheço, não sei se Tomás conhece alguém que esteja a trabalhar diretamente nesta área do sampling clearance. Sei que nos Estados Unidos existem alguns escritórios de advogados especializados nesta área e que, no fundo, acabam por fazer um trabalho que eu acho importante, daquilo que já li sobre o assunto, que é fazer uma ponte entre o utilizador do sample, que vai usá-lo numa produção, e os titulares dos direitos. Ou seja, abreviando ou, no fundo, negociando com os intermediários, que são os editores, o valor desses preços que estavam bastante empolados. Portanto, sei que há uma senhora, que me esqueço agora o nome, uma senhora que já com alguma reputação nesta área nos Estados Unidos, que tem facilitado muito este trabalho. Ou seja, há negócios de sampling em que os autores ou os representantes dos autores ou as editoras pedem fortunas pela utilização do sample e, portanto, deixa que uma pessoa, um produtor independente, esteja em casa a tentar fazer isso. E essa figura, portanto, no fundo, esse escritório de advogados ou esses representantes acabam sempre por intermediar isto e conseguir um negócio favorável a toda a gente. Aqui em Portugal, creio que isso não existe e gostava também de saber qual é a vossa opinião sobre isto e se as vossas sociedades podem ter algum papel interventivo nesta área, no sampling clearance. Pode ser. A questão do uso de samples nos Estados Unidos atingiu uma dimensão grande. Fosse com o hip-hop, fosse com a Madonna, com um sample do Zaba no início de uma música, e portanto aquilo atingiu uma dimensão de mercado já bastante grande. Isso justifica a existência de escritórios especializados. Convém dizer que a lei americana é diferente da lei europeia, é muito mais suscetível de se adaptar a alterações de mercado sem necessidade de alterações legislativas, até porque a maior parte do direito americano não é escrito, e, portanto é um direito jurisprudencial de decisões, e o sistema é completamente diferente do europeu. Agora, a minha opinião pessoal é que quem deve estabelecer as condições de utilização dos samples são os próprios titulares de direitos, e deve ser o mercado a regular isso. Eu não vejo aí qualquer necessidade de se fazer gestão coletiva, por exemplo. Noutras áreas acho. Aí não acho. E, portanto, até porque, reparem, há uma coisa que sucede sempre, e isto não implica nenhum juízo de valor sobre a utilização que é feita. Há sempre uma descontextualização.
E, portanto, se eu fiz uma música há 20 anos e agora alguém a quer utilizar, vai ser para fazer uma coisa completamente diferente. Eu devo ter o poder e a capacidade de autorizar e a capacidade de negociar o valor que quero por isso. E, portanto, a mim não me choca nada que isto seja regulado pelo próprio mercado dos direitos e dos titulares de direitos, numa lógica de gestão individual, neste aspecto concreto. Reconheço aí um papel muito importante às 3 categorias de titulares de direitos típicas da música, às editoras, aos produtores, foi quem financiou a gravação, quem investiu, quem tem os direitos sobre a gravação, aos autores e às entidades gestoras dos direitos de autor, porque há uma descontextualização dessa obra escrita para criar outra obra, e aos artistas também, porque quando o interpretaram fizeram no âmbito de um determinado projeto. E, portanto, se a sua voz vai ser usada, ou se os instrumentos que tocaram vai ser usado de uma forma completamente diferente, as pessoas têm que ter uma palavra a dizer sobre isso. Quer dizer, eu também vejo, agora deixa-me só acrescentar uma coisa, também vejo isso de um lado didático. Eu acho que há muito, no meu caso, por exemplo, já me interessei pelo facto de ter ouvido um disco com um sample, tive interesse em descobrir a obra original, o que tem uma outra consequência também importante para os autores, também neste caso. Mas qual é a posição da SPA aqui nisto? Enfim, se vou ser muito rápido, porque eu concordo basicamente com aquilo que o Eduardo disse. Queria só dizer, ser mais preciso em relação a uma coisa. Eu acho que, efetivamente, aliás, não vejo outra forma de fazer, isto tem que ser como gestão individual. No momento da autorização, a autorização tem que ser dada pelos titulares de direitos. Obviamente que no momento da autorização para a utilização desse sample tem que ser gestão individual, embora possa ser feita através de entidades de gestão coletiva. Nós fizemos isso. Mas tens casos na SPA? Há pouco estávamos a falar na sincronização, é exatamente isso. É uma gestão individual que pode ser feita através de entidades de gestão coletiva. No momento da autorização. Depois, nas utilizações que essa obra vai... Porque no momento da autorização específica para a utilização do sample, o titular de direito diz, no exercício do direito exclusivo, autoriza ou não autoriza? E autorizando diz, autorizo, mas eu quero ficar com 30% dos direitos sobre a obra nova. Ele fica com 30% dos direitos sobre a obra nova, por exemplo. Depois, no momento em que essa obra nova seja utilizada nas rádios, nas televisões, aí sim já estamos no âmbito da gestão coletiva. Mas no momento da autorização inicial, a gestão individual pode ser feita através da gestão coletiva. Mas a SPA tem feito, sei lá, recebe pedidos de autorização de solicitações para poder utilizar frações de músicas. Sim. Ou seja, uma espécie de sampling clearance, no fundo. Sim. Pedir autorização para... Sim. Com muita frequência. Sim. Com muita frequência. Depois o que acontece, por exemplo, o que acontece muitas vezes é, na gestão individual, nas autorizações específicas, nós, obviamente, e há pouco estava a falar com o Tomás sobre isso, nós, obviamente, a Sociedade de Autores contacta com o titular de direitos, porque, obviamente, não lhe compete a ela definir as condições de utilização daquela situação específica, e o titular de direitos pode dizer à SPA, enfim, mandatar a SPA para gerir aquele processo, e, portanto, pode dizer qual é o valor que quer, ou dizer à SPA, olha, apliquem algum valor de tabela que tenham, pronto, ou então dizer, ponham a pessoa em contacto comigo que eu faço a negociação direta. Pronto, isso pode acontecer, por exemplo, no caso dos editores acontece muito nas sincronizações. Isso não significa que depois, nas utilizações, lá está, tipicamente de âmbito de gestão coletiva, depois a SPA faça a gestão normal. Antes de passar a palavra aqui ao Miguel, só uma coisinha, que é um mito que eu queria só limpar aqui. A partir de quanto tempo é que se considera que se tem que pedir licença? Isso é um mito. É um mito. Mas queria só esclarecer isto aqui de todo. Eu tenho para mim, desde que seja reconhecível, é possível... É mais por aí. Ok. Mas há muita gente que pensa, até 15 segundos dá para usar, sem pedir licença. Okay? Pronto, isso é uma questão muito mais dos efeitos e das consequências que pode trazer do que propriamente da sensatez de usar ou não. Não é? Porque, ou seja, legalmente falando, tu não podes fazer mesmo que seja 0,5 segundos. Sim, claro. Certo? A questão é como é que isso vai afetar
a Sim. identidade e a originalidade da tua obra. Mas durante muito tempo houve esse mito de Mas é que sim. Nós durante estamos X aqui a segundos misturar, era livre, sem não é? querer, estamos a misturar duas coisas. Na minha opinião, temos de distinguir claramente o plágio de uma utilização autorizada ou não autorizada. São coisas diferentes. Mas quando estamos a falar de um sample, estamos a falar, assim, o hip-hop surgiu assim, não é? Surgiu através de misturar dois vinis e em partes específicas para criares uma fundo musical. uma ideia nova, não é? Mas ao mesmo tempo estás a utilizá-la a partir de duas obras protegidas de outros autores, etc. Não é? E aqui estamos a falar de uma situação de sampling, que é a maneira como a maior parte dos produtores hoje em dia trabalham, que é pegarem numa parte de uma música e fazerem um loop disso e depois adicionar novos elementos e criarem uma nova obra a partir daí. Eu queria só dizer uma coisa. Esta questão é muito maior do que só perceber quem é que devia tratar disto. Isto é, claro que eu acho que é importante que... Qual é o maior problema? Eu já tive necessidade de encontrar e de fazer um sample clearance e não consegui chegar ao autor. Sim. E isto é um problema, porque o autor já não é o autor, é o herdeiro está não sei quê, não sabes. Conseguires, às vezes, contactar as pessoas é muito difícil. Antes disto tens o quão as pessoas estão sensibilizadas para o facto de teres que o fazer. E acho que isso é o outro lado, né? Que é o quão eu vou dar importância a estar a utilizar uma linha de guitarra ou de baixo de uma música que já existia antes e o quão eu vou querer contactar o autor. Depois tem a questão de se eu vou conseguir ou não contactá-lo e se vou para a frente ou não, há mesmo com isso. Mas há uma coisa que eu acho que é importante, que é, já ouviste falar do... agora esqueci-me do nome. Não é o Sync, ou seja, neste momento há serviços de sampling, ou seja, há bases de dados de samples que já estão autorizados para que artistas possam subscrever esse serviço, produtores, subscreverem esse serviço e utilizarem, retirarem os samples para a construção de Eu novas suspeitava obras. que tu ias dizer isso. Pronto. E eu esqueci-me do nome daquilo. Mas vou-te dar, mas pegando nisso, Deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu, para mim, tenho como evidente que nos casos em que o Tomás referiu e que tu também já tinhas referido um pouco em relação à utilização de linhas de loops, desse tipo de samples, o sistema do direito de autor atual pode ser uma limitação ao processo criativo. Yeah. sim. E isso deve ser resolvido. Sim, aliás, Eu que sou um defensor do Código de Direito de Autor, reconheço que em alguns aspectos está obsoleto. Pelo menos discutido, não é? Porque Não, é quando uma eu nova vejo- maneira de fazer as coisas. Eu não é? tenho cara, acho que ninguém tem, para negar que o hip-hop é um processo criativo cultural como outro qualquer. Está em pé de igualdade. E este, objetivamente, em muitas situações, tem limitações que as pessoas envolvidas nesse processo depois não conseguem avançar. Ou então avançam sem licenças e a gente depois lê notícias sobre mega processos, sobretudo nos Estados Unidos, na Europa também há alguns. não, mas A regra é essa, a coisa não gera dinheiro, ninguém chateia, mas se aquilo dá dinheiro, vem todos. Pá, quer dizer, que é isso que está mal, não é? Mas esta questão que o Tomás estava a levantar, de haver já alguns sites e alguns sites e algumas empresas que se dedicam à venda ou ao licenciamento, eu agora vou dizer pseudo-licenciamento de obras, porque, por exemplo, eu sei de um caso, não vou revelar agora aqui o nome, mas tu sabes também quem é, de que comprou samples a uma empresa e tem uma fatura a declarar um sampling clearance, essa pessoa faz o disco, inclui aquilo que comprou devidamente documentado como utilizado, e quando o disco sai, passado uns meses, recebe uma carta de um advogado americano a dizer que foi usado um sample de um autor, Zé Manel não sei de onde, e que está nesse disco e, portanto, tem um nível de views no YouTube de quantidade X e, portanto, é devedor de uma verba Y. Ora bem, o que é que se passou aqui? Fomos a um site comprar samples que teoricamente estavam autorizados e, portanto, a pessoa que dirige esse site compila uma série de informação que não se sabe, afinal, não era legítima e está a vendê-la como legítima, e os artistas compram uma cena que, afinal, não está limpa. E, portanto, isto para dizer o quê? Estes mecanismos, como é que podem atuar?
E neste caso, agora passava a palavra ao Miguel, pegando também naquilo que já falámos anteriormente, uma vez que muito deste repertório ainda está editado e, portanto, está a ser distribuído por muitas editoras. Qual é também a tua opinião sobre esta história? Ora bem, vamos ver. Há processos criativos, como dizia o Eduardo e bem, que têm tudo para correr bem do ponto de vista criativo e tudo para correr mal do ponto de vista de direito de autor. E, infelizmente, os processos que usam sampling têm precisamente essas características. Como também dizia o Carlos, e muito bem, o sistema americano não é exatamente igual ao sistema português. O sistema americano é um sistema que se baseia numa lógica ou numa doutrina do fair use, que algumas coisas podem ser usadas, não quer dizer que não devam ser remuneradas, e, portanto, lá vem a tal conta do advogado americano. E aqui nós temos de distinguir várias coisas, não é? Quer dizer, back to the basis, nós no fundo estamos a falar de música, não é? E a música é assim desde sempre. Qual é que é o primeiro problema que nós temos? O primeiro problema que nós temos é que às vezes o sampling é uma base rítmica, certo? E aí vamos lá distinguir. O sampling é uma coisa que, quando se fala, isto é um sampling, o que é que nós estamos a pensar? Estamos a pensar, eu usei uma gravação como base do meu processo criativo. Grosso modo, é isto que nós estamos a falar. Essa gravação, que é tipicamente, pelo menos uma delas, uma base rítmica, certo? Estão envolvidos direitos de autor e direitos conexos. Quando tu dizes é sampling, tu não estás a distinguir, estás a partir do primeiro princípio, que pode não ser verdade, que quem fez a gravação original é o autor da música, sendo que a música muitas vezes é uma base rítmica. Queres um exemplo? O que é isto? Só bolero. É, parece-te. Olha, a mim lembra-me duas coisas. A entrada e o ritmo do Sunday Bloody Sunday, dos YouTube. Tal e qual. Mas também me lembra, curiosamente, o ritmo que é marcado pela caixa do compasso da fanfarra de bombeiros da minha terra na procissão dos Senhores dos Passos. E curiosamente, porra, é exatamente o mesmo. Não é? Ou seja, há problemas, atenção, e esta é a primeira chamada de atenção, há problemas que nós sempre tivemos. Bom, isto é deliberadamente assim, já agora, não é? É evidente que este ritmo não é um ritmo original dos YouTube, não é? Isto são soldados a marchar. Ele está cá posto com um sentido que se percebe perfeitamente da música, que tem a história que tem e que relata aquilo que relata, não é? Mas se nós pensarmos, não é? Este ritmo já não tem dono. Pois, este ritmo é o ritmo de aí, qualquer marcha. Aí por aí, então tínhamos muita coisa Pronto. condenada. Tal e qual. Ou seja, o que eu estou a dizer é que, no caso do sampling, aquilo que nós temos é que a originalidade não está verdadeiramente na autoria. A originalidade está na gravação. Porque o próprio processo de gravação foi ele mesmo em si criativo. Que vos garanto que vocês não têm. A probabilidade tem de ter problemas se vocês reproduzirem por qualquer razão o mesmo ritmo num estúdio, com outro instrumento qualquer, a probabilidade tem de ter problemas passa a 0.5, pai. Dos 100 passa a 0.5. Não é? Porquê? Porque no caso do sampling, o que nós temos a fazer é uma outra gravação. Ora bem, o problema quando se usa uma gravação pré-existente é que, de facto, é preciso pedir autorização ao titular da gravação. Mas os direitos de autor têm uma outra característica que nós achamos que é porreira, e são assim porque são direitos que estão ligados à criação e não se pode limitar à criação, e são direitos que existem independentemente de registro. Que é uma coisa que não acontece com casas, com automóveis e com aviões. Barcos também. Há 3 ou 4 coisas. Além dos bens imóveis, há 3 ou 4 bens móveis que têm registro. Não é? Partes sociais têm registro, normalmente, etc. Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto, e por isso é que existem esses falsos ou aparentes clearances errados, é que o facto de alguém dizer isto é meu, eu estou autorizado a usar isto e, portanto, eu posso te ceder a ti para que tu uses, pode não ser verdade. É um azar.
Se eu disser, esta casa é minha e se te quiser vender, tu até podes acreditar, eu até te mostro a casa. Mas vai chegar um momento em que eu vou ter que te mostrar, além da casa, e além de dizer que tenho a chave, A certidão predial. uma certidão predial. Tal e qual. Ora bem, há outros direitos de propriedade intelectual, como uma marca, uma patente, etc., que eu posso perfeitamente dizer que a marca é minha, mas vai chegar um momento em que eu vou ter que mostrar. Porque tem registro. O problema do direito de autor é que não tem registro. E atenção, eu não estou a defender que o direito de autor deve ter registro. O que eu estou a dizer é que isso é uma fonte geradora de tremendos problemas. E, portanto, não estamos totalmente livres de haver charlatanice, aldrabice, para pôr numa linguagem corrente no mercado, de alguém diz, bom, eu tenho a autorização dos autores para isto, e se calhar até está também convencido, também tem, que foram os autores que lá puseram, e afinal não foram. Portanto, como é que as pessoas podem proteger isso? Como é que o consumidor se pode defender disto, neste No caso? direito de autor, como no resto dos móveis. Como no resto de outros bens quaisquer, Crime de receptação tem Crime na de base isso. receptação É é o isso mesmo mesmo. Tem na problema base que isso tem mesmo. o Quer cliente dizer, da agência de viagens virtual da Tanga. vamos É lá pá, ver. sim, Há aqui, tal e qual. Mas, Ou por do exemplo, agora apartamento aqui, inexistente do vamos Algarve imaginar- para o verão, pá. Aqui vamos lá ver. A aparência ajuda. Deixa-me A só aparência dizer isto. ajuda, não é? Vamos- Se tu comprares uma coisa, epá, ali para os lados do Campo de Santa Clara, pá, à terça-feira, e aparece-te um senhor simpático que te vende um autorrádio, epá, se calhar tu deves desconfiar que aquilo pode ser roubado, não é? Pronto. O que é preciso fazer? O que é preciso fazer é, para já, o comprador, o máximo que pode ter, é o maior nível de garantias possíveis da parte desse vendedor, que ele assegura, que deixa claro que, já agora, convém que isso não seja uma mera fatura e que seja um verdadeiro contrato. Não, os meus termos e condições, eu declaro, eu garanto. É assim que se usa normalmente. Como não há outra solução, os advogados, tipicamente, quando fazem contratos de direito de autor, dizem eu declaro e garanto que. E a primeira declaração e garantia que é fui eu que fiz, isto é meu, tenho os direitos para dispor disto. Bom, aí é evidente que tu até podes estar a praticar um ilícito, mas estás inocente. E isso tem, obviamente, quer implicações civis, ou seja, na questão de indemnizar, pá, até podes estar a usar, mas há um terceiro que tem a culpa, quer em questões penais. Deixa-me já agora dizer outra coisa. Nem tudo o que é o uso de uma gravação numa outra gravação carece necessariamente de autorização. Nós estamos sempre aqui a partir de um pressuposto que estamos a falar da gravação de uma obra que já existe e que depois eu estou a usar uma obra que já existe ou duas obras que já existem para fazer uma terceira obra, ela própria original, porque não se confunde com nenhuma das duas e tem uma personalidade de obra, chamemos-lhe assim, própria. Não é? Mas há toda uma série de utilizações, desde logo aquilo que, independentemente da acessão na obra, se torna irreconhecível. Tu, no fundo, pegas naquilo, mas tu verdadeiramente já não tens aquilo, é como se fosse um instrumento, não é? Estás a fazer um scratch que dá-te um som bonito e tu nem sequer consegues reconhecer. Tu, de facto, estás a usar uma coisa, mas aquilo descaracteriza de tal forma a obra original que eu aí admito que não faça sentido estar. Não é como o caso da Madonna do Zaba. De onde é que vem, Ou exatamente. já agora, como o caso da Madonna, muito mais recente, do Faz Gostoso. O caso da Madonna do Faz Gostoso, a gravação que lá está do Faz Gostoso é a gravação da Blaia. Não é? É um caso muito interessante. Porquê? A obra no seu todo é da Madonna e depois tem lá uma obra que é da Anitta e uma gravação que é da Blaia, que já agora pertence em Portugal a um outro produtor. Não é? Isso é um caso muito interessante. Outra coisa é, e atenção, que eu na minha vida profissional já defendi um artista que eu tinha feito. Uma coisa é tu pegares numa outra coisa que não é uma obra, que até é pública, uma expressão pública, por exemplo, de um político, ou etc., e tu de repente começares a fazer arte através daquilo. Há um álbum fantástico, que já agora vos recomendo, que se chama Movimento Perpétuo, Música para Carlos Paredes, que tem, é uma série de artistas urbanos recentes, e não só, que homenageia o Carlos Paredes, está cheio de samplings, e samplings magníficos, e que nem todos eles precisam de autorização. Ok. Bem, nós não temos mais tempo e quero agradecer a todos a vossa presença e a tudo aquilo que ajudaram aqui a esclarecer. Espero que em casa tenham ficado sensibilizados para estas questões do direito de autor. Isto é pano para mangas. Os livros são muito grandes sobre o assunto, mas pronto. Mas estão em português? Mas estão em português e há especialistas que tratam disso. E, no fundo, para resumir esta conversa sobre o sampling também final, rematava aqui esta sessão dizendo: sejam criativos,
e façam música. Obrigado.